Olá, me chamo Salomão Farina e agora vou ensinar vocês a trabalhar com fragments e criar abas de uma forma fácil. Mais para frente a gente vai aprender a criar abas na unha, na mão, mas descobri uma forma bem fácil de mostrar fragments para vocês e vou ensinar vocês. Abra um projeto simples com o nome de abas, tá? Bem fácil. Vamos apagar esse Hello World. Ok. Agora vamos vir aqui, né, no link da descrição, coloquei o endereço desse GitHub. Uma forma fácil da gente criar essas abas, tá? Vocês podem ver que aqui no GitHub já tem o Smart Tab Layout, tá? Feito pelo próprio Google, tá? E em cima disso a gente vai implementar esses dois códigos aqui. A gente tem para o Android X e a gente tem para o Legacy Android. Vamos pegar, para quem está usando as novas versões do Android Studio, vamos pegar somente essas dependências aqui, tá? Essas duas dependências, tá bom? Vamos copiar, vamos voltar no Android Studio, aqui no projeto como Android, vamos em Gradle, Build Gradle, dê 2 cliques aqui, e aqui embaixo, onde tem dependências, vamos adicionar essas duas dependências. Vou até botar um espaço, né, para a gente saber. Ela vai gerar um erro aqui, porque não se utiliza mais a forma compilação, tá? Então a gente pega aqui implementation, tá? Copia a palavra implementation e altera. Assim a gente já conseguiu adicionar essas duas dependências no nosso projeto. Desync now. Aguarde ele terminar de sincronizar. Aqui embaixo está a barra de sincronismo. Ó, ele terminou. Gradle, deixa ele terminar aqui, ó, do lado de cá. Beleza, terminou. A gente pode fechar. E mais para frente a gente vai aprender a usar esse Gradle. Agora aqui, né, no ActivityMain, vamos para o modo Code. Aqui dentro, né, do Main Activity, vamos fazer o seguinte. Ele está trabalhando aqui com Constraint Layout. A gente vai alterar isso aqui, tá? Eu vou dar um Enter aqui para dar uma separação visual. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com Linear Layout aqui em cima, tá? Então a gente começa a escrever linear, ele aparece aqui Linear Layout, a gente dá um Enter, vamos descer aqui, vamos apagar essa opção, tá? Essa barra, desce mais um pouco, escreve menor que, barra, e ele já fez o fechamento do Linear Layout. Agora a gente pode vir no modo Design, a gente vai perceber que ele já está aqui, Linear Layout, tá? E aqui você vê que ele tem uma diferença, né? Agora vamos mudar aqui a orientação do Linear Layout. Temos a horizontal e a vertical. Vamos trabalhar em vertical. Perfeito. Já fizemos a alteração. A gente pode voltar lá no GitHub, copiar o código descrito, né? Todo esse código aqui, a gente vai precisar usar todo esse código aqui. A gente pode copiar, aqui do lado tem um botãozinho de copiar. E a gente pode voltar no nosso projeto, vir para o modo Code e aqui dentro do Linear Layout, colar o projeto. Após colado, a gente já vai ver uma diferença no design. Vamos ver que temos uma Web Viewer, Web Page Tab e uma View Page, tá? Já temos esses dois objetos aqui dentro. Então a gente vai fazer duas alterações, né? Vamos mudar aqui o nome desse ID, tá? Botar o nosso padrão, né? O P maiúsculo e o T maiúsculo. Ok, refactor, para ele mudar tudo que tem no código. E agora aqui no View Page, vamos também mudar o P para maiúsculo. E vamos dar o refactor. Ele vai mudar
todo que tem no nosso código. Agora aqui a gente pode voltar em Main Activity e criar essas referências no nosso código. Vamos lá. Private Smart Tab Layout, a gente já pode ver, já consegue visualizar aqui, né? Esse Smart Tab Layout foi a dependência que a gente baixou, né? E é exatamente o que a gente quer. Por quê? Porque aqui temos View Page e View Page Tab e View Page. E a gente quer Smart Tab Layout, que é para trabalhar em cima do que a gente baixou aqui. Smart Tab Layout. Vamos chamar simplesmente de Smart Tab Layout. E agora aqui, vamos vir aqui, vamos chamar a View Page. Ó. View Page Android X, tá? Essa daqui que a gente quer. Android X, não a View Page 2, e sim a View Page simplesmente. E vamos chamar de View Page. Ponto e vírgula. Agora aqui vamos fazer a referência dentro do onCreate. Tá? Smart Tab Layout recebe Find View by ID r.id. Vamos chamar a View Page Tab, tá? Que está aqui, ó. View Page Tab. Vamos copiar e vamos colar aqui. Fechar com ponto e vírgula. Ok. Agora aqui vamos chamar a nossa View Page, tá? Vamos chamar a nossa View Page. Já vou copiar. View Page recebe Find View by ID r.id.viewpager. Fechar com ponto e vírgula. A gente vai fazer agora, a gente vai configurar um adapter. Então vou botar aqui, ó. Agora aqui a gente vai usar o fragment, tá? A gente pode ver aqui fragment page. Vou botar o page aqui, a gente faz um filtro maior. A gente vai ver aqui que a gente vai ter exatamente o que a gente acabou de baixar, né? Nas nossas dependências. A gente quer usar esse aqui, Fragment Page Item Adapter, tá? É esse que nós queremos usar, tá? Então a gente seleciona essa opção, dá um espaço, vamos chamar ele de Adapter, recebe New Fragment, Fragment Page Item Adapter. E agora aqui dentro, né? Vamos fechar ponto e vírgula aqui fora. Aqui dentro a gente vai dar um Enter e vamos declarar umas dependências. O que a gente vai fazer agora? Antes de continuarmos aqui, vamos criar, né, uma pasta, né, um pacote para receber nossas fragments. Vou digitar aqui, ó, fragments, vou dar um Enter. Você vê que ele ficou do lado de fora. Eu vou pegar e vou arrastar para dentro. Ok, para dentro de com example abas. Agora aqui dentro a gente vai criar um novo fragment. Vamos escolher o fragment blank. Aqui vamos chamar somente de home. E vamos dar finish. Se for outra versão de Android, você desmarca todas as opções, deixa só a Java, tá? E dá prosseguir e finish. Aqui eu posso fechar o home fragment, tá? Após fechado, eu posso voltar aqui e agora sim eu posso chamar um
Deixa eu dar um Enter aqui novamente. Um Get Support, Fragment, Manager, vírgula. Vamos dar um Enter aqui para ficar mais organizado. Vamos dar um Fragment, Page Items. A gente vai botar mais de um item, né? Mais de uma fragment. Vamos botar mais 3 fragments. Ponto with. Vou botar um contexto. E agora eu vou botar this. E aqui embaixo a gente vai começar a adicionar as nossas fragments. Pode vir aqui, ó, ponto add fragment. Vamos chamar de home, vírgula. Agora sim, a gente pode chamar o home fragment. Vamos ver. Home fragments.class. Tá. E vou adicionar mais 3 fragments. Tá. Vamos vir aqui. Vamos criar outras 3 fragments. Fragments blank. Fragment finish. Criamos a nossa segunda fragment. Posso fechar. E vou criar mais uma fragment. Vamos clicar aqui com o botão direito. Calma aí, deixa eu apagar aqui. Fechar fragments e inscrições. Fechar a fragment home. Não, apesar que eu tenho que usar ela depois, né? Deixa ela aberta aqui que ela não carregou, né? Depois eu dou um refresh nela, então. Vamos criar outra fragment. Que vai ser blank também. O nome dela vai ser em alta. Em alta fragment. Vamos dar um finish. Posso fechar aqui. Deixa ela trabalhando aqui por trás. Vai dar erro de sincronização. Tudo bem. Vamos copiar essa daqui. Vamos mudar o nome aqui para inscrições fragments.class. Vamos copiar ela também. E aqui vai se chamar em alta. Ah, eu esqueci um código aqui, ó, que ele está até me comunicando aqui, ó. Create, né? Creator. Eu não coloquei o ponto. Vamos botar aqui um ponto create. Pronto, é o que ele estava me comunicando. Tava faltando esse ponto create. Vou até puxar ele aqui para trás. Opa! Ele tá organizando aqui, então vou deixar aqui. O ponto create. Agora eu posso vir aqui, né? Por exemplo, no em alta, deixa ele terminar de carregar, né? Ele vai dar erro, vou ter que dar um refresh aqui, ó, render problem. Dar um refresh aqui. Vamos pegar nesse em alta aqui. Por exemplo, vamos selecionar o texto dela. Vamos mudar o texto dela aqui para em alta. Tá, agora a gente vai fazer o seguinte, ela tá já ocupando a tela toda, match parent, beleza. Vamos mexer no Gravity. Vamos botar Center. Ok. Agora vamos voltar aqui, né? Vamos em Java Res Layout. Eu tenho que mexer no Fragments aqui, né? Do Home e do Inscrições. Tá bom? Então a gente clica aqui. Vamos selecionar aqui, vamos mudar o texto para Home. Home. Vou até botar a letra Home. Tá? Vamos botar Center Gravity. Center. Ok. E agora vamos vir aqui, né, no Inscrições. Selecionar aqui. Vamos mudar o texto.
Vamos botar inscrições. Center. Vamos vir em Gravity. Center. Ok, com isso, se eu executar o código agora, no programa, a gente já vê uma aba, né? Uma aba aqui a mais, separada de todo a view page. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui em main active, vamos agora chamá-las, né? Chamar a view page, né? Que é o que vai carregar exatamente as nossas abas. View page.set adapter, dá um espaço aqui, adapter, Smart Tab Layout. Com esse código aqui, a gente já consegue visualizar as abas. Vamos botar aqui, View Page. E o que a gente vai chamar na View Page? A própria View Page. Com isso aqui, a gente já vai conseguir ver a nossas abas. Tá? Vamos executar o código. Agora sim, a gente já consegue ver aqui, ó. Eu botei todos os botões de Home, né? Eu tenho que mudar isso aqui, tá? A gente já consegue ver aqui, Home. Agora a gente vai mudar aqui, ó, Inscrições. Inscrições. E aqui em alta, tá? Com isso, a gente já pode executar o código novamente e a gente já consegue ver aqui nossas abas. Vamos só organizá-las, né, de uma forma que vai ficar melhor de se ver, porque assim parece que ela está realocando tudo da esquerda para a direita. Vamos centralizá-la. Agora aqui é bem simples. Para a gente poder centralizar elas, vamos aqui em Main Activity, vamos na opção Code. Todo esse código aqui você consegue configurar e personalizar, né, as abas. A gente vai procurar aqui a Distribute, né? Vamos ver aqui, Distribute, tá? Eu vou dar um espaço dela aqui, só para separar, né? Para ficar mais fácil a visualização, tá? A gente vem aqui, ela está como True. Vamos colocar, ou ela está como False. Vamos colocar ela como True. E agora sim, a gente pode executar o código e a gente vai ver que ela vai se expandir sobre toda. Tá, vamos aguardar. Ok. Agora aqui você já consegue criar outras abas, se desejar. Tá? Essa aula foi abas, foi para a gente poder aprender a criar essas abas. Se quiser mudar de cor, tá aqui, né? O cor do fundo, né? A gente consegue mudar a cor do texto, tá? Eu vou selecionar aqui, eu vou botar branco no cor do texto, tá? E agora sim, se a gente executar o programa, a gente já vai ver uma diferença, tá? Bem grande. Ele vai mudar o texto dos botões, tá? Ele vai mudar o texto das abas, a cor das abas ali, ó, o texto. E assim você consegue personalizar totalmente as abas. Então nessa aula foi só isso, foi abas, foi para a gente aprender a mexer em abas. Então na próxima aula a gente segue. Forte abraço, fique com Deus e fui!